Olá, meus amigos, tá? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um material, um vídeo produzido pelo trabalho da orientação espiritual com crianças e jovens, né? E hoje nós vamos ter uma conversa a respeito, assim, de um assunto que consideramos importante, especialmente, assim, para os pais, em relação à observação que tem que fazer em relação aos filhos, né? A gente sabe, por exemplo, que o nosso mestre Gabriel, assim, orientou que a gente tenha, assim, uma participação ativa, mesmo presente na vida dos nossos filhos, e a nossa maior guarnição é o nosso conhecimento. Então, é bem importante que a gente, assim, esteja bem alerta com as coisas que acontecem no mundo. A gente sabe, assim, que existem costumes ou mal costumes e vícios, né, antigos, que às vezes estão sujeitos a apresentar na sociedade de uma maneira diferente, uma roupagem diferente. Então, é importante que a gente, assim, tenha ciência mesmo de como que as coisas estão acontecendo para a gente poder guarnecer melhor os nossos filhos, né? Sabendo que essa responsabilidade, ela é primordial mesmo dos pais. Então, hoje a gente vai conversar com o nosso amigo, nosso irmão, o Dr. Iones, né? Ele é sócio também da David Barretos, ele é médico pneumologista, e vai trazer esse assunto a respeito de cigarro eletrônico. Então, que a gente possa, assim, ter uma conversa produtiva aqui também, né? Ele vai fazer essa apresentação. E, então, com a palavra, doutor Yunis. Sim, amigo. Muito grato, mestre Rodrigo. Vou estar preparando aqui a apresentação para a gente já iniciar. Eu vou estar trazendo um assunto importante a respeito do cigarro eletrônico, que é uma forma que tem atingido principalmente os jovens, e por isso esse assunto é bastante relevante para que os pais tenham conhecimento e tenham vigilância para poder se defender realmente dessa situação que tem acontecido hoje no mundo, e nós vamos estar apresentando um pouquinho a respeito desse assunto. Eu sou médico, como o mestre Rodrigo falou anteriormente, sou médico pneumologista, sou especialista na parte respiratória, já trabalho há muitos anos com o tratamento de tabagismo e vejo frequentemente as consequências respiratórias de quem fuma ou de quem convive com o cigarro, os danos e a dificuldade que é de deixar esse vício relacionado à nicotina. O cigarro eletrônico é uma nova roupagem do cigarro, é uma nova estratégia que a indústria do tabaco vem criando para poder manter o consumo de uma droga que é bastante antiga, que ela acompanha a humanidade desde o século XVII, que é o consumo da nicotina. O consumo da nicotina, ele já teve utilização em fumo, em charuto, em cachimbo, em rapé, em cigarro e, mais recentemente, essa roupagem que é o cigarro eletrônico. Tem uma frase muito importante de um cientista que trabalhou na indústria do tabaco, que ele diz que o cigarro é uma das mais respeitáveis formas da ingenuidade do homem, e que o cigarro não deveria ser considerado um produto, e sim uma embalagem, porque o produto é a nicotina. É a nicotina que tem dentro do cigarro eletrônico, que é realmente a droga que atinge o cérebro das pessoas, e nós vamos estar falando um pouquinho mais a respeito dessa doença, o consumo da nicotina. E a fumaça é a melhor forma de entrega da nicotina para o organismo das pessoas. E como o cigarro é o produto que melhor produz fumaça, ele acaba levando de uma maneira bastante eficiente, vamos dizer assim, entregando a nicotina no organismo, no cérebro, onde ela tem que agir de maneira rápida e provocando todos os danos que a gente sabe a respeito dessa nicotina. Então, a nicotina, nessa forma tradicional, que é o cigarro, e nessa forma atual, que é o cigarro eletrônico, elas são roupagens de um mesmo produto, que é essa droga que foi difundida na Europa, porque
a nicotina ela é natural da América Latina. Quando os espanhóis chegaram até a América, eles descobriram essa planta, tabaco, que era utilizado pela população indígena local, em alguns rituais que eles tinham. E foi levada para a Europa, foi plantada lá, e quem divulgou bastante a nicotina foi um embaixador francês do século XVI, chamado Jean Nicot. Inclusive, o nome nicotina, ele faz referência a esse embaixador chamado Jean Nicot, que utilizava a nicotina principalmente utilizações medicinais e outras formas para tratamento de enxaqueca. Só que essa substância é uma substância que causa dependência, tanto dependência química quanto dependência psicológica, que está relacionado ao costume também, ao hábito de consumi-la. E quando essa substância ela é ingerida, é consumida, ela atinge o nosso cérebro e dentro do cérebro ela libera uma substância chamada dopamina, que dá uma sensação de bem-estar, prazer. E quando isso é utilizado de maneira repetitiva, ele vai causando uma dependência química no organismo. Isso é uma doença. A medicina vê esse consumo da nicotina como uma patologia, que é a dependência da nicotina, e ela é enquadrada até dentro de um código internacional de doença. Tem um CID, chamado, que é o número F17, F de faca 17. E essa doença é a maior pandemia da história da humanidade. Então, essa doença, ela tá espalhada, o hábito de fumar, ela está espalhada em todos os locais do mundo. Ela é responsável por mais de 1 bilhão de fumantes no mundo todo. E mais de 8 milhões de mortes por ano. Então, todo ano, já há algumas décadas, se morre milhões de pessoas em função do consumo do cigarro. E são mortes que poderiam ser evitadas. O tabagismo é a principal causa de morte evitável do mundo. Então, ela é superior a acidente, suicídio, homicídio, drogadição, alcoolismo, e pior, ela é superior a todas essas juntas, pelo o grau de mortalidade que ela provoca, o número de pessoas que morrem todo ano. No Brasil, nós temos 20 milhões, né, de consumidores de tabaco, né, de nicotina, e 162 mil mortes por ano. Então, é uma droga que realmente assim traz um dano irreparável à saúde, né, com uma série de doenças, doenças respiratórias, doenças neoplásicas, né, relacionadas com câncer, doenças cardiovasculares, doenças cerebrais, relacionadas com a gestação, risco de abortamento, risco de parto prematuro, né, uma série de doenças circulatórias que estão relacionadas com o tabagismo e mortes diretas, como a gente já acabou de mencionar. E olha que interessante esse dado, a dose letal de nicotina para uma criança é 10 miligramas. E para um adulto que não tem o hábito de fumar, é em torno de 60 miligramas. Eu quero que vocês observam bem essa informação, porque ela vai ser importante ao longo da apresentação, para vocês entenderem o risco que é o consumo do cigarro eletrônico hoje, por esses níveis, que são níveis considerados letais da nicotina, que pode tirar a vida imediata da pessoa se ela consumir essa quantidade de nicotina. Trazendo um pouquinho a história do surgimento do cigarro eletrônico, na década de 60, a indústria do tabaco, ela já teve um protótipo do cigarro eletrônico. Mas na época o cigarro ele estava tendo uma condição comercial boa e a indústria não deu valor a esse desenvolvimento do cigarro eletrônico. Mais recentemente, em 2003, um farmacêutico chinês desenvolveu o cigarro eletrônico. E a indústria do tabaco, né, da China, ela levou esse protótipo para ser comercializado. Já em 2004, o cigarro eletrônico entra já nos Estados Unidos, em 2009 já atinge o Brasil, mesmo com as proibições da legislação, como a gente vai dizer. Em 2012, 2013, ele ganha assim, um crescimento exponencial. O cigarro eletrônico hoje ele vem crescendo assim de forma assustadora no mundo todo. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês conhecerem mais
a respeito desse cigarro eletrônico, para a gente poder realmente se defender desse mal que é o cigarro eletrônico. Aqui para vocês conhecerem as fases que o cigarro eletrônico já passou. As primeiras duas imagens, né, essa primeira imagem que é até parecida com um cigarro tradicional, ele é um cigarro, é o tabaco aquecido, então é uma forma inicial, né, para desenvolvimento do cigarro eletrônico, que é o tabaco aquecido, e depois começa a ter as formas de cigarro eletrônico, que também são chamados de vapor, né, que estão relacionados com a palavra vapor, né? Então a gente tem as gerações iniciais, a terceira geração, e a nicotina que é consumida nesse tipo de dispositivo, ela é uma nicotina líquida, diferente da nicotina que tem no cigarro tradicional, tá? Então essa é uma diferença, mas a droga é a mesma. E olha que interessante, essa droga, o cigarro eletrônico, tem uma pesquisa feita no Brasil, em 2019, que 1 milhão de pessoas no Brasil já consumiam cigarro eletrônico em 2019. E 70% desses consumidores eram jovens, né? E 90% deles nunca tinham experimentado antes o cigarro, né? Então, é uma droga que vem atingindo principalmente os jovens, né, e pessoas que não tinham hábito anterior de fumar, né? E esses números, hoje, eles são muito maiores, a gente ainda não tem esses dados concluídos, mas a pandemia, ela aumentou muito o consumo de cigarro eletrônico. E a nossa legislação, desde a entrada do cigarro eletrônico no nosso país, em 2009, ela já é específica e proíbe a comercialização, a propagação, a compra do cigarro eletrônico. Isso está presente já na legislação. Mas a gente vai ver que mesmo com essa legislação, o cigarro eletrônico vem chegando, infelizmente, nos jovens, nas escolas. Eu tive a oportunidade de fazer um ciclo de palestras em várias escolas e, assim, presenciei situações, assim, bastante desconfortáveis da direção da escola com os alunos, mostrando alunos com dependência química já, sinais de abstinência, os pais que não tinham conhecimento que seus filhos estavam comprando e estavam consumindo esse tipo de droga, né, dentro da escola. Então, é muito importante esse alerta do cigarro eletrônico. E como é que surgiu o cigarro eletrônico? Como é que ele chegou a entrar nos países, né? Já que, principalmente no final da década de 90, o risco que o cigarro traz à saúde foi cada vez mais divulgado, né? E as pessoas, principalmente os mais jovens, já vieram com essa conscientização de que cigarro faz mal e não queriam fumar. Como é que ela atingiu as legislações e chegou até os países? Principalmente com a propaganda que foi feita pela própria indústria do tabaco, que o cigarro eletrônico ele foi desenvolvido para auxiliar os danos, os impactos do cigarro tradicional. Então essa foi a proposta que a indústria trouxe. Então o cigarro ele foi apresentado, o cigarro eletrônico, para auxiliar as pessoas que estavam fumando, para poder deixar de fumar. Só que essa informação é uma desinformação, não é uma informação real. Porque quando a gente vai analisar as pessoas que fumam cigarro tradicional e passam a fumar cigarro eletrônico para poder diminuir o cigarro tradicional, isso não acontece. E a pessoa passa a ser consumidora de duas formas de cigarro, tanto o tradicional quanto o cigarro eletrônico. Mas a partir dessa proposta, entrou nos países, atravessou algumas legislações e foi utilizado e foi vendido, industrializado. E a desinformação, ela continua, principalmente através do impulsionamento de algumas pesquisas que são montadas, desenhadas pela própria indústria do tabaco, trazendo informações que não são corretas a respeito do cigarro eletrônico, mostrando que ele é seguro, que ele não tem risco para a saúde, que ele auxilia em vários aspectos. Isso é uma desinformação que tem acontecido, e a indústria do tabaco patrocina essas pesquisas, né, com viés já para poder apresentar esses resultados. Aqui para vocês conhecerem como é que é feito, qual que é a estrutura do cigarro eletrônico. Então, nesse corte aqui na tela, essa base, que é a bateria, né, o mod, né,
que é onde gera a energia. Isso é uma peça recarregável, se carrega na bateria, né, na energia, recarrega essa peça, e ela impulsiona, né, um estímulo, né, que aquece aqui o pavio, né, e aqui nessa base, que é o tanque, é onde se coloca a nicotina líquida, né, e pode-se colocar aromas, por exemplo, a gente vai apresentar para vocês entenderem um pouquinho. E o bocal é onde sai a fumaça, né, que na verdade chamam de vapor, que eu também vou explicar que não é um vapor, é um aerossol, né. E nesse tanque, nessa parte líquida, se coloca a nicotina líquida e pode-se colocar outras substâncias. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum a associação de THC, né, que é o princípio ativo da maconha. Então se coloca isso na forma líquida e pode ter o consumo conjunto com o cigarro eletrônico de outras drogas, por exemplo, como o THC. Qual que é a base dessa nicotina líquida? Então, esse líquido que vai no tanque, ele é composto basicamente de 4 produtos. A nicotina líquida, a glicerina vegetal e o propileno glicol. E o aromatizante, que dá o cheiro, o sabor, o aroma para o líquido. A glicerina vegetal e o propileno glicol são 2 substâncias que foram utilizadas na indústria alimentícia e que não tem muita segurança. E, principalmente para a parte respiratória, inalar essas substâncias, isso traz uma série de danos para o nosso organismo. E essas substâncias, elas são usadas no cigarro eletrônico para poder aumentar o aroma, para poder aumentar ou diminuir a quantidade de aerossol que elimina. Então, dependendo do que você coloca de glicerina vegetal ou propileno glicol, você pode ter mais ou menos fumaça. Pode irritar mais ou irritar menos a garganta. Então, através daí, o usuário ele pode customizar como ele quer consumir, com mais aroma, mais fumaça, menos fumaça, mais irritação ou menos irritação da garganta. E tudo isso é danoso para o nosso organismo. Esse slide é uma retórica, realmente, que tem em relação aos consumidores de cigarro eletrônico, que dizem o seguinte, que o cigarro eletrônico não tem fumaça, que aquilo que sai é vapor, né? E se a gente for ver o que é vapor, vapor é água, né? E, na verdade, isso não é água, isso é um aerossol que sai, é uma fumaça, né? É um gás, o aerossol é um gás que tem partículas muito pequenas. E essas partículas, elas têm tamanho de 1 até 3 ou 5 micras, né? E essas pequenas partículas que têm dispersas nesse gás, elas atingem a via aérea e lesionam as pequenas vias aéreas, as estruturas de menor calibre pulmonar, né? Que conduzem o ar até o pulmão. Para a gente falar um pouquinho da anatomia do pulmão, para a gente saber o risco, o dano que isso tem, as grandes vias aéreas, que é a traqueia, os brônquios principais, se a gente abrir e colocar eles numa superfície, eles atingem uma superfície de uma folha A4. As pequenas vias aéreas, elas têm uma superfície muito maior. Se nós abrirmos a superfície do pulmão numa área, as pequenas vias aéreas, elas têm mais de 140 metros quadrados. Isso ocupa uma quadra de tênis. E essas pequenas partículas, elas atingem exatamente essa área de troca, de superfície do pulmão com o sangue, provocando uma série de danos, e muitas vezes imediato, não é igual, às vezes, o cigarro, que às vezes demorava tempo, alguns anos, para a pessoa ter algum dano, algum impacto na sua saúde. O cigarro eletrônico pode trazer um risco, assim, no primeiro dia de consumo do cigarro. Essa é a nicotina líquida, fazendo um comparativo com o cigarro tradicional. O cigarro tradicional, ele tem mais de 4.700 substâncias conhecidas. Se tem uma ideia de ter mais de 7.000 substâncias, mas 4.700, mais de 4.700 são conhecidas e já são descritas. Dessas substâncias, 70 são comprovadamente causadoras de câncer, né? Além de outras substâncias que tem metal pesado, tem níquel, tem uma série de outras substâncias químicas que geram vários danos à nossa saúde. E a nicotina líquida, ela contém essas mesmas substâncias que tem
no cigarro tradicional. Então, isso é uma roupagem diferente para mascarar essa substância chamada nicotina. Nesse gráfico, vocês vão entender um dos maiores riscos que estão acontecendo, principalmente nesses últimos anos, em relação ao cigarro eletrônico. Essa curva do meio é a curva do pico da nicotina no organismo de uma pessoa. Então, quando a pessoa fuma o cigarro tradicional, o cigarro, em poucos segundos, ele já atinge o cérebro no seu nível mais alto de efeito, vamos dizer assim. O cigarro eletrônico tradicional, aquelas primeiras gerações, elas não conseguem atingir o pico como o cigarro tradicional, né? E principalmente, ele provoca muita irritação também na garganta e a pessoa, muitas vezes, tem uma limitação no consumo. Atualmente, se surgiu os sais de nicotina. Esses sais de nicotina é uma outra forma de apresentação de nicotina que não é mais líquida. Ela passa a ser nesses cristais, nesses sais. E é utilizada nas novas gerações de cigarro eletrônico, que é chamada de JUUL, que é a quarta geração, que é a geração que está assim, mais se expandindo hoje no mundo. E esses sais de nicotina, ela provoca no organismo humano um efeito de liberação da nicotina mais rápida do que o cigarro tradicional. Então, ela provoca um pico mais elevado de nicotina no cérebro e de uma maneira mais rápida do que o cigarro tradicional. Então, isso vem fazendo com que as pessoas tenham um maior impacto em relação à dependência e principalmente aos efeitos colaterais que essa substância traz no nosso organismo. Aqui, para a gente poder comparar um desses cigarros eletrônicos, que é o JUUL, que é a gente chama de pod, né? Um JUUL, apenas um, é equivalente a 3 maços de cigarro. Então, a pessoa que compra e consome um JUUL, que é muito fácil de ser consumido, às vezes em uma noite, né? Porque ele não irrita a garganta, ele tem esses sais que é bem mais fácil de tolerar, traz um efeito imediato de bem-estar, de liberação de dopamina mais intenso do que o próprio cigarro, e ele pode ser consumido, às vezes, por um jovem em uma noite. E olha aquela informação que eu trouxe no início. Um cigarro eletrônico desse JUUL, ele equivale a 3 maços de cigarro. O que é equivalente à nicotina nisso? Cada cigarro tem, em média, 1 miligrama de nicotina. Um maço tem 20 cigarros. Então, um maço de cigarro tem 20 miligramas de nicotina, em média. É muito difícil a pessoa que vai fumar o cigarro pela primeira vez consumir um maço de cigarro no primeiro dia ou na primeira semana que ela está criando essa dependência. Geralmente o cigarro irrita a garganta, a pessoa tosse e não consegue consumir muitos cigarros. Aí com o tempo ela vai consumindo e vai aumentando o consumo, vai criando tolerância e vai aumentando o consumo. Já o JUUL, o cigarro eletrônico, ele possui equivalente a 60 cigarros. Então, ele tem equivalente a 60 miligramas de nicotina. Então, um cigarro eletrônico, que é possível consumir em uma noite, porque ele não traz aquela irritação, aqueles efeitos que o cigarro tradicional traz na hora que a pessoa consome, ele pode ser consumido em uma noite. E a gente falou no início da apresentação que 60 miligramas de nicotina é uma dose letal para muitas pessoas. Então, um cigarro eletrônico desse pode levar à morte de uma pessoa num consumo durante uma noite, por exemplo, ou um dia de consumo desse cigarro. E como é que esse cigarro tem atingido o público? Principalmente através da internet. A internet, ela tem alguns algoritmos que ela realmente identifica, principalmente, o público para quem ela quer entregar esses conteúdos. E o público jovem, principalmente, que tem, às vezes, algum tipo de fragilidade emocional, e o algoritmo da internet consegue, muitas vezes, identificar isso, consegue entregar esse conteúdo, ou através da pesquisa que algum jovem pode fazer pelo próprio celular, e começa a trazer conteúdos a respeito do cigarro eletrônico. E tem várias comunidades, tem vários canais, vários programas que orientam como comprar, como utilizar, como customizar o produto. Então, essas informações todas, elas estão assim, muito fácil o acesso via internet. Então, a pessoa por lá, ela consegue ter acesso a tudo isso e comprar
consumir o cigarro eletrônico, e pior, com a desinformação de que o cigarro eletrônico não faz mal para a saúde, que o cigarro eletrônico não tem fumaça, tem vapor. Eu já expliquei que isso não é real. Isso faz muito mal para a saúde, até mais mal do que o cigarro convencional. E isso chega na casa da pessoa através da internet. Eu já fiz algumas pesquisas, no próprio Mercado Livre ou outros sites de compra, é possível comprar o cigarro eletrônico e entregar na residência ou no endereço que a pessoa quiser. Paga em cartão de crédito, paga em boleto, paga por Pix. Então, isso é possível de acontecer com facilidade. E vejam como esse dispositivo é atrativo para os jovens, principalmente dando um aspecto de ser algo, um acessório tecnológico. Então, ele tem um formato muito parecido com um pendrive, e ele pode ser até customizado, com cores diferentes, eles se ligam aos dispositivos eletrônicos, notebook, celular, e traz, assim, nas suas propagandas, um aspecto de glamour, né, vamos dizer assim, do consumo dessa substância, principalmente para o público jovem. O público jovem é o que está sendo mais atingido com essas propagandas que estão na rede, na internet. E olha lá como é que eles fazem essa ligação com os dispositivos eletrônicos, como se fosse uma necessidade do jovem ter esse dispositivo também, como é a necessidade, às vezes, para alguns jovens de ter um celular ou de ter outros dispositivos eletrônicos. O cigarro eletrônico passa a ser uma necessidade e o jovem, na inocência, na falta de conhecimento, acaba chegando ao consumo dessa substância e muitas vezes se torna dependente, ou pior, pode provocar doenças como essa que eu vou passar agora, que é chamada de EVALI. O EVALI é uma doença exclusiva do cigarro eletrônico. A palavra EVALI significa I, né, de injúria, em inglês, lung, que é o pulmão, então é injúria pulmonar aguda causada pelo vapor, causada pelo cigarro eletrônico. O que é essa doença? Essa doença, quando a pessoa consome o cigarro eletrônico, essas partículas que estão dispersas, né, que ficam dispersas no aerossol, quando ela entra pela via aérea, ela provoca danos nessas pequenas estruturas respiratórias que são exatamente aquela maior área de troca que a gente tem, que eu falei que ocupa até uma quadra de tênis. E ela lesiona essas estruturas, provocando um processo inflamatório agudo, que pode levar à insuficiência respiratória e morte. Quando o cigarro eletrônico, quando essa doença foi descrita e associado ao cigarro eletrônico, houve várias mortes súbitas de jovens nos Estados Unidos e se descobriu que esses jovens eles tinham em comum o consumo do cigarro eletrônico. E no Brasil nós já tivemos, no final do ano passado e no ano anterior também, 2021, descrito alguns casos de EVALI comprovado no Brasil, dessa doença. Inclusive pessoas famosas já tiveram o acometimento dessa doença e foi divulgado algumas vezes na mídia. Então, esse é um perigo que os pais têm que ser alertados, né? E muitas vezes o jovem pode entrar com um dispositivo desse em casa e os pais não reconhecerem que aquilo é um cigarro eletrônico, e não saberem dos riscos, às vezes pela própria desinformação que a indústria do tabaco passa como sendo algo seguro, e não é. Então essa é a apresentação que eu venho entregar para vocês a respeito do cigarro eletrônico. O objetivo aqui é alertar principalmente os pais a respeito desse risco para os seus filhos e que a gente possa conhecer um pouco mais para a gente poder realmente se defender dessa droga que é o cigarro eletrônico.